O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro pela terceira turma. O município de Iguape, em São Paulo, vai ter que indenizar uma servidora que diversas vezes recebeu salário com atraso. Os juízos de primeiro e segundo grau haviam aceitado os argumentos da defesa. Segundo o município, a servidora não teria comprovado os atrasos e nem apresentado provas de que tivesse pago as contas com juros e multas, recebido ajuda de parentes ou que tenha sido ameaçada de ter o nome negativado. Ao julgar o recurso de revista da servidora, o relator, ministro Agra Belmonte, destacou que, conforme a jurisprudência do TST, o atraso reiterado no pagamento dos salários gera a presunção de dano moral sem a necessidade de comprovação. Por unanimidade, a turma determinou o pagamento de R$ 10.000 de indenização. Um instrutor de confeitaria do SENAC conseguiu ser enquadrado como professor. A decisão é da sexta turma. O empregado disse na reclamação trabalhista que dava cursos profissionalizantes do Pronatec e que as aulas são fruto de um convênio do SENAC com a Secretaria de Educação do Paraná. Ele pediu que fossem reconhecidos todos os benefícios firmados entre o Sindicato dos Professores e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado. O empregado declarou ainda que preenchia todos os requisitos legais para o enquadramento como professor, inclusive o registro no Ministério da Educação. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região negou o pedido. O TRT entendeu que o instrutor não atuava como autêntico professor de educação regular, e sim como instrutor de curso profissionalizante. O Tribunal Regional frisou ainda que se tratava de cursos técnicos de treinamento visando o aperfeiçoamento profissional, voltados para a prática do comércio, os quais não se equiparam àqueles de ensino estrito e sob fiscalização do MEC. Para a sexta turma do TST, entretanto, não restou dúvida de que o empregado exerceu a função de instrutor em curso técnico profissionalizante e que estava devidamente registrado como professor no Ministério da Educação. Em casos semelhantes, o entendimento firmado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST foi que, independentemente do título sob o qual o professor tenha sido contratado, é a realidade do contrato que define a função de magistério. Assim, diante da divergência, prevalece o primado da realidade sobre o pactuado. Por unanimidade, a turma aceitou o recurso do profissional e determinou o retorno do processo ao Tribunal Regional para que prossiga no julgamento dos pedidos resultantes do enquadramento como professor. A oitava turma reduziu o valor de indenização por dano moral a ser paga a empregado com hérnia de disco que trabalhava para a indústria de autopeças. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reformou decisão de primeiro grau e aumentou de R$ 20.000 para R$ 50.000 o valor da reparação moral a ser paga a um operador de máquinas diagnosticado com hérnia de disco. Para o TRT, a empresa não comprovou ter adotado medidas efetivas de prevenção da saúde física do profissional. Por isso, concluiu que houve negligência e falta de segurança no trabalho. Segundo o laudo pericial, a atividade realizada pelo operador de máquinas exigia intenso esforço físico e o empregado ficou incapacitado para o trabalho em razão das atividades que desenvolvia na empresa. O caso chegou na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A empresa sustentou que o dano moral não pode ser visto como consequência do dano físico e que o empregado teria que provar o abalo à honra. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, ressaltou que o dano moral decorreu da constatação da doença ocupacional e da redução da capacidade de trabalho do operador de máquinas. Também foi verificado que o TRT registrou no acórdão a redução em 25% da capacidade de trabalho do empregado, que dependia de cirurgia e fisioterapia para se recuperar.
Ainda de acordo com a relatora, a indenização, além de compensar os danos sofridos, tem objetivo pedagógico de desestimular a conduta ilícita. No entanto, para a ministra, o Tribunal Regional não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao decidir o valor indenizatório. A turma entendeu que a quantia estabelecida foi excessiva, considerando a capacidade econômica das partes. Por unanimidade, os ministros restabeleceram a sentença de primeiro grau e a empresa deverá pagar R$20 mil de indenização ao operador de máquinas. Encerramos o giro de notícias com o caso da segunda turma. Um motorista carreteiro vai receber adicional de periculosidade por conduzir caminhão com tanque reserva de 360 litros. O pedido havia sido negado pelo TRT em Goiás, que se baseou no laudo pericial em que se constatava que os 2 tanques eram originais de fábrica e se destinavam ao consumo do veículo. Para o Tribunal Regional, o motorista não estaria exposto a risco. Mas o relator do recurso de revista do empregado ao TST, ministro José Roberto Pimenta, observou que, no entendimento do TST, o uso de tanque suplementar com capacidade superior a 200 litros assegura o direito ao adicional de periculosidade, pois se equipara a transporte de inflamável. E essa e outras notícias você também encontra na página do TST no Facebook, onde você ainda pode aproveitar para comentar as decisões. O endereço é facebook.com/TSTJus.